Olá, tudo bom? Estamos começando mais um podcast e nesse momento nós vamos falar a respeito de simplicidade. Você sabe que se você faz parte de um PG, você faz parte de uma base geração 48, você é muito bem-vindo aqui nessa nossa conversa. Existe um material escrito disso que a gente está conversando e também existe um material de vídeo que você pode ter aí como adição ao seu conhecimento desses temas que a gente tem trazido aqui, tá bem? Esse material faz parte da primeira temporada que a gente tem colocado aí a respeito do Geração 48 e você pode também ter isso na tua igreja, com os teus jovens. O importante é você estar se aprofundando em temas bíblicos e do Senhor. E hoje, como eu já disse, simplicidade. Nós vamos conversar a respeito disso com os nossos amigos, pastor Tiago Santos. Tudo bem, pastor? Beleza, tudo certo. Preparadinho mais um, né? aí? Preparadinho? Então, mais um, né? Então preparadíssimo. Tá bem. Bom demais. Vamos apresentar o nosso amigo que pela primeira vez de todos os tempos do universo está entre nós. Quem que é esse? Hoje duas estreias, né? Duas estreias. Esse podcast você e eu que estamos aí desde o começo, né? Exatamente. Os sobreviventes. Sobreviventes e perseverantes. Vamos lá. Você apresenta um e eu apresento o outro. Então tá bom. Eu apresento nosso amigo Anderson ZDK. É isso aí? É isso aí. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui e vamos falar aí um pouco das coisas de Deus, né? Legal. Vai ser muito bom. Muito bom. Por muito que bom. ZDK? ZDK, para quem não conhece, Zedequias foi um rei, né? Aqueles que... E é uma longa história, o apelido de infância, juvenis, adolescentes. E ficou, né? Quando a gente não liga, o negócio fica, né? E aí a maioria das pessoas não me conhecem como Anderson, conhecem como ZDK, Zedequias, enfim. E aí, nessa brincadeira aí, acabou que eu fiz até uma empresa, né? Um CNPJ, ZDK Mídia. E ficou. Assumiu o nome. Assumi, incorporei. Então, até com merchan, né? Com merchan aí. Aqui do meu lado, pastor Jairo, ele tá aqui hoje estreando. Tudo bem, pastor? Pois é, uma alegria estar aqui nesse quadrado, né? Nesse quadrado pra gente conversar um pouquinho sobre assuntos interessantes, doutor Elmar. Tiago e Anderson, nós não somos famosos. Não. Mas é bom a gente pontuar que nós temos um famoso entre nós. O Jairo, na verdade, é o pastor Jairo, que durante muito tempo cantou no Arautos do Rei, né? E de repente você não está reconhecendo pela voz, mas é ele. Daqui a pouco a gente pede pra fazer um solo aqui, você vai saber qual que é. Vai ser totalmente conhecido. Verdade. Fala nisso, Jairo, qual que, na tua opinião, é assim a tua marca no Arautos? Qual música que foi? Ah, cara, hoje em dia Tenho Paz, né? Tenho Paz onde eu vou, com a galera aí nos eventos, nas igrejas. Às vezes uma senhorinha assim, né? Pastor, vai cantar aquela música e tal. Assim, mas qual, irmã? Não, aquela do Jeep amarelo. É impressionante, cara, como a música alcança todo mundo, né? É muito bom, muito bom. Pastor. E aí? Vamos trabalhar? Vamos lá? Então tá já. Vamos orar e vamos começar. Grandioso Deus, nos direcione agora no desenvolvimento desse tema e que possa ser importante para nós e para os nossos amigos também. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, tema 6, simplicidade. Vamos partir do seguinte pressuposto, né? Eu aceito Jesus. E a gente já conversou nos outros podcasts a respeito disso, discipulado, aquela coisa toda. E aí a pergunta é: isso é refletido, essa aceitação de Jesus, isso reflete na vida? O que vocês acham? Na verdade é imperativo, né? Precisa acontecer alguma coisa na nossa vida. É impossível Cristo ele entrar na nossa vida e as coisas elas se manterem exatamente como elas estavam antes. Então, ele vai, na verdade, não vai mexer em um aspecto, mas vai mexer em absolutamente tudo, né? Tudo. A forma como eu me relaciono no presente, a forma como eu enxergo o futuro, né? As conexões que eu faço aqui, enfim. Vai mexer em absolutamente tudo. Inclusive, na forma como eu me relaciono com as pessoas. E no fundo, assim, esse movimento, né? Quando eu aceito a Cristo, quando eu me encanto pela pessoa dele e tudo aquilo que ele é e o que ele ensina faz sentido para mim, modifica o meu comportamento, a maneira como eu lido com as pessoas e aos poucos eu vou me parecendo cada vez mais com ele, né? Adotando o estilo de vida dele, adotando as prioridades dele, né? Lógico que ele viveu um tempinho atrás, mas são valores e princípios que são permanentes, né? Que não são... Acho que uma coisa assim bem relevante é a gente entender que Cristo ele se relacionava muito com o Pai. E se relacionar com as pessoas era algo natural, né?
era uma consequência. Então, às vezes, a gente prioriza muitas vezes se relacionar com as pessoas, não porque eu tenho, mas na verdade a gente acaba deixando de lado a primeira coisa que ele pede, né? Ame a Deus primeiro e depois o teu próximo. Então, quando a gente tem essa busca incessante, e talvez o fardo que muitas vezes a gente carrega, que a gente tem que amar, que a gente tem que se relacionar, tal, isso vai ser natural na nossa vida, entendeu? A gente, não tem que se preocupar. Não é uma obrigação, não vai é ser uma obrigação. natural. Acho que essa palavra é interessante, né? Como resultado de. Isso. Né? Resultado de. Eu acredito que a grande questão, de forma bem prática, assim, quando Cristo entra na vida, é que muda o referencial, né? Então, antes de Cristo entrar, eu poderia ter outros referenciais. Eu, alguma outra pessoa que eu seguia, alguma outra pessoa que eu tentava refletir aquele tipo de comportamento, de abordagem e tudo mais. E agora não, agora mudou o referencial. O referencial é Cristo. A minha motivação é Ele. Exatamente, a motivação é Ele, o alvo é Ele, o objetivo é Ele. Né? Eu tento ser uma sombra dele. Né? E agora... tudo que eu faço, o paradigma vai ser Cristo, né? Então o que ele faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Mesmo. E como isso acontece, não dá para explicar objetivamente muitas vezes, né? Não é assim, um processo igual para todo mundo. É uma coisa que vai acontecendo. Eu lembro que eu visitei um senhor lá na Paraíba, um tempo atrás. E era um cara que eu tinha conhecido há 3 meses e ele era uma pessoa dócil, uma pessoa, apesar de pouca escolaridade, né? Ele não tinha muito estudo, mas era uma pessoa muito educada, uma pessoa muito, muito querida. E aí, quando eu cheguei na casa dele, a esposa começou a contar o passado dele, que era um cara que bebia, era um cara que batia nos filhos, era um cara assim que era conhecido na vizinhança por comportamentos, né? Muito diferentes daqueles que eu vi agora, né? Que eu tava conhecendo. Eu perguntei, cara, o que aconteceu? Aí ele falou assim, cara, eu comecei a estudar a Bíblia. Veio uma pessoa estudar a Bíblia com a minha esposa, eu não queria, não gostava de crente. Aí eu comecei na cozinha a ouvir o que eles estavam conversando na sala, lá pelo 3º, 4º estudo eu fui chegando e fui aprendendo. Eu me encantei pela pessoa de Cristo, eu nem sei explicar o que aconteceu. Eu sei que hoje eu sou essa pessoa aqui. Então é maravilhoso, né? Ver como esse processo ele se dá de forma diferente na vida de cada um. Se eu não me engano, a gente até já usou essa analogia em algum momento do estudo passado, né? Mas aquela ideia, você começa a namorar com uma pessoa, vocês são bem diferentes, vocês começam a se relacionar, vocês vão ficando cada vez mais interessados nas mesmas coisas. E acho que foi isso do Semelhança de Cristo, se eu não me engano, que depois de 30, 40 anos, 50 anos de casado, você olha às vezes um casal, parece que eles são na verdade irmãos, né? O jeito de ser, o jeito de proceder. Por quê? Eles foram naturalmente buscando essa identidade no outro, né? Agora, tem uma questão que vale a pena a gente lembrar, que talvez seja a tônica central desse nosso estudo, é que Cristo, ele era uma pessoa simples, né? E me parece que hoje em dia existem alguns movimentos cristãos e existem alguns líderes cristãos que, se eles realmente têm Cristo como espelho, rapaz, parece que a coisa não tá nessa linha aí não, né? Não, porque de simplicidade... É um Cristo Cristo. Né? É um Cristo diferente, não, né? Não é não? Parece que é outro Cristo, né? Parece que é outro Cristo. Então, essa era a característica, né? Vamos tentar lembrar aí algumas características de Cristo que demonstravam essa simplicidade dele. Vamos lá. Quem consegue lembrar? Acho que a primeira questão da simplicidade de Cristo é o fato de que ele se misturava com as pessoas, né? Boa. E não tinha diferenciação na abordagem das pessoas que ele... Acessível. Totalmente acessível. Né? E essa simplicidade de Cristo, ela se processa de diversas formas. Por exemplo, no seu falar. É incrível porque as falas de Cristo, elas confundiam as mentes mais brilhantes da época, mas eram acessíveis para as crianças entenderem o que ele estava falando. Né? Ele era uma pessoa, como você disse, acessível, né? Então ele não estava num pedestal ali. Sua simplicidade, ele não precisava falar que ele era simples, né? As pessoas chegavam até ele e o abordavam porque não se sentiam intimidados com a sua presença. E hoje existe uma busca tanto de ser adorado como também de adorar, né? Quando você vê alguns grupos musicais, por exemplo, Grande Estrela, aquela coisa toda, né? O cara, ele tem uma estratégia
para que as pessoas olhem para ele como se ele fosse um superstar mesmo, né? Sim. E algumas pessoas, elas ficam ali uma semana numa fila para poder comprar um ingresso, para poder entrar para assistir um show. Quer dizer, existe parece que uma busca de idolatrar alguém. E quando você olha para Jesus, apesar de ter sido o maior mestre que já passou nessa terra, você não vê essa estratégia de Cristo para que as pessoas o adorassem ali como um superstar, né? Essa questão do politicamente correto, né? Você não encontra em Jesus em nenhum momento. O discurso dele é um discurso que desconstruiu muita coisa, né, na compreensão religiosa do tempo dele. E quando a gente pensa nesse aspecto que você mencionou aí, né, dos superstars, né, dessas celebridades, da cultura pop e tudo mais, a tendência da gente cristã é a gente se sentir especial por aquilo que a gente faz para Deus, né? Cantando, fazendo uma coisa diferente, ou tendo muitos seguidores nas redes sociais, ou enfim. Quando, na verdade, o nosso valor é atribuído por aquilo que ele fez por nós, não por aquilo que a gente faz. Isso, né? É isso mesmo. Então, simplicidade, no caso assim, da experiência de Cristo, não é sinônimo de carência, mas de suficiência. Jesus, ele era pleno, ele era completo, ele tinha um foco definido. As suas ações, elas tinham um norte, né? E apesar de tudo isso, apesar de uma agenda tão cheia, ao mesmo tempo, Jesus, ele era, como o Tiago falou, acessível, uma pessoa que se fazia entender muito bem, né? Ao ponto dele conversar com crianças, com a mulher prostituta lá sozinha ao meio-dia, ou com a multidão, né, de 3, 5 mil pessoas. Jesus era esse indivíduo. Eu acredito que, como hoje, na época também, a ideia ou a concepção, o conceito melhor de simplicidade, ele era deturpado também. Porque ser simples não é justamente você morar numa casinha, né, se vestir mal e tal. A simplicidade está baseada justamente em ser natural, né? Você não querer justamente ter um status. E se a gente parar para pensar, como o Jair falou, Jesus era o cara. Entendeu? É tipo assim, ele teria motivo, ele né? tem motivo, né? Mas não. Por quê? E interessante que isso, de alguma maneira, se tornou parte da vida dos discípulos. Os discípulos sacaram isso. Sim. Levaram um tempo, mas sacaram isso. Por exemplo, Pedro. Por um tempo eles queriam o status e o poder. Quem é o primeiro, quem é o Aí quando primeiro, perceberam que nem o mestre queria o status, ele falou, opa, é outro caminho, né? Pedro cura lá, né? Pedro e João na entrada do templo cura aquele cara lá. No momento de maior movimento do templo. Aí todo mundo para. Cara, aconteceu alguma coisa extraordinária aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Então, para quem queria status, likes ou coisa do tipo, cara, era a plataforma perfeita. Agora é o meu momento. Sim. Aí os caras dizem assim, não, foi no nome de Jesus. Não foi o nosso poder. A glória é pra ele. A glória é pra ele. Mas isso daí é depois da transformação do coração, depois de eles terem mudado a cabeça, depois de eles terem percebido e deram que trabalho. Não era. E aí é a essência do cristianismo, porque você percebe, né? Na época de Roma, a estrutura social ela era muito mais estratificada, não sei se é esse o nome, né? Mas muito mais dentro de castas, né? Sim. Você tinha ali os nobres, você tinha ali os guerreiros, no caso de Roma, né? E tinha os escravos. Aí vem Jesus com o cristianismo dizendo o seguinte: todos vocês são iguais. Mulher é igual ao homem é igual à mulher, o aleijado é igual ao homem que é perfeito, você que é o príncipe, você vai ser igual ao escravo é igual ao príncipe. Ou seja, ele na verdade ele quebrou toda uma estrutura social. E quando você olha para Atos, você percebe que essa quebra dessa estrutura social foi talvez um dos fatores do crescimento absurdo do início do cristianismo. Então, hoje acho que o nosso desafio é você entrar numa igreja e não achar que você tem um terno mais bonito do que aquele irmãozinho que está muito simples, você é superior. A gente tem que realmente buscar essa simplicidade, essa igualdade, né, em Cristo Jesus. E aí eu quero introduzir um assunto aqui antes da gente terminar o nosso tempo, que é essa coisa da simplicidade de verdade e de repente por eu ter mais do que eu preciso para ter uma vida simples, de repente começar a dividir com outros, né? O que vocês acham disso? Isso mesmo. O principal aspecto do ministério de Cristo é justamente se importar com os outros, né? E não se importar com ele. Então, a partir do momento que eu tenho essa compreensão, o que Cristo fez por mim, como o Jairo falou, eu
eu começo a mudar a minha perspectiva das coisas. Eu começo a olhar mais o outro do que realmente a mim. Entendeu? O outro, ele precisa disso, então eu tô me colocando à disposição. Eu tô me entregando em favor, porque Cristo fez o mesmo por mim. Então, Jairo, nesse sentido. Só um pouquinho na fala do Anderson aqui, olha. Deixa eu partir pro negócio pesado mesmo aqui, ó. Lucas, vamos lá. Na jugular. 12:15 fala assim, ó. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Eu acho que quem tem que tomar cuidado no seguinte sentido, de que agora não é pegar tudo que se tem, né? Porque também não é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Mas alguns falam assim, não, eu sou uma pessoa simples, né? Simples na minha riqueza total, né? Então, acho que simplicidade tem a ver em olhar no espelho para mim, mas olhar pela janela para o outro, né? E saber o que é que eu posso fazer para minimizar a dor daquele que está precisando e como que eu posso pegar o que eu tenho. Brother, a Bíblia está falando em colocar a mão no bolso, porque afinal de contas, o dinheiro é aquele porto seguro que ninguém quer largar. Né? E dividir com o outro do que se tem. Ah, não, eu vou ajudar ali no frio. Deixa eu ver um casaco que tá mais velho aqui para dar pro próximo. Não, a gente nunca fala assim, deixa eu pegar o meu melhor casaco e dar pro próximo, não é verdade? Cara, eu vejo duas coisas assim bem importantes, tudo isso que você acabou de falar. A primeira delas é que nessa terra, quando Cristo estava aqui, né, pisando esse chão, mesmo tendo tudo, porque tudo é dele, ele vestiu uma roupa de quem não tinha nada. Boa. E na verdade ele tinha uma coisa, ele tinha um poder que vinha da sua dependência com o Pai. E é interessante que essa única coisa que ele tinha, ele colocou à disposição das outras pessoas para abençoá-las. É verdade. Falando, curando e tudo mais. Como que isso pode acontecer com a gente hoje? Eu acredito que aquilo que Deus ele coloca nas nossas mãos, seja em termos de recurso, de alguma coisa que nós sabemos fazer, de algo que você possui, isso precisa também ser a mão de Deus, onde ela vai abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso mesmo. Essa é a primeira coisa que eu concluo, né, quando eu olho para Cristo e tudo mais. Cara, a segunda delas tem a ver com um movimento que é totalmente antinatural, né? Pra gente. Porque você colocar o foco no outro, entender que aquilo que Deus ele coloca nas suas mãos tem a ver com algo que ele coloca para abençoar o outro, cara, isso é muito antinatural. E é exatamente por isso que tem a ver com uma mudança de vida. Porque, cara, naturalmente, você vai ter alguma coisa, você vai receber alguma coisa, você vai ter algum recurso, você vai falando, cara, o que eu posso fazer em meu benefício para isso? Esse é o nosso primeiro movimento. Né? E mudar a chave para entender que Deus ele coloca coisas nas nossas mãos para que outras pessoas sejam abençoadas, cara, é algo assim muito, sabe, muito transplante de coração, muito antinatural, totalmente. É contra a cultura, né? Cristo. Totalmente, cara. Eu acho que essa simplicidade que Cristo propõe, ela traz consigo uma sensação de paz no fim das contas, porque cá pra nós, assim, será que a gente precisa de tudo que a gente tem pra viver bem? Inclusive uma libertação, uma libertação, né? Cara, porque assim, cara, a gente tem tanta coisa, sabe aquela situação onde você tem três... que o outro tem. E outra, a inovação tecnológica, né, cara, cada ano você compra lá um celular, deu 6 meses, já ficou pra trás, e agora você quer aquela câmera do outro e tal, e aquela loucura, cara, mas será que a gente precisa de tudo isso, né? Em alguma situação a gente tá para escolher entre 3 peças, assim, né? Ok, tem 3 peças. Parece ser mais simples escolher. Agora, quando você tem 30 para escolher, você fica lá se debatendo. Cara, tem tanta opção. No fundo, a gente não precisaria de tanto para ser feliz, né? E, de certo modo, o texto bíblico, o exemplo de Cristo, nos traz de volta a essa realidade. Eu não preciso ficar refém dessa... consumolatria, né? Como se diz. Eu preciso de mais, eu preciso ter mais coisas para me sentir pleno. Na verdade, quando você coloca à parte tudo isso, você termina encontrando até um foco mais definido. Cara, não são 3 ou 5 coisas que eu preciso na vida. Eu preciso chegar ali. Eu preciso ir naquela direção. Eu acredito muito Cristo trabalhando com propósito de necessidade, né? Ele atendia a necessidade de cada um. E às vezes a gente foca muito só na questão justamente do dinheiro, entendeu? Mas as pessoas
muitas das vezes precisam que você pare, ouça, que você converse, que você abençoe de verdade, que você coma com elas, entendeu? E tudo isso faz parte do processo de você, de cuidado, entendeu? Não só a questão financeira, né? E aí, Thiago, chegando ao final, suas palavras finais? Cara, se não for por uma mudança de vida, a gente não consegue. Não consegue. Um dia desse eu estava assistindo uma reportagem onde um pai era acusado de ter desviado dinheiro de uma campanha que foi feita pro seu filho que tinha... Eu vi ontem. Loucura, cara, loucura. Loucura total. Só que, cara, essa é a essência do ser humano. Essa é a essência do ser humano. Sua forma mais natural. Se não for por uma mudança de mente, de paradigma, nós não conseguimos. No entanto, quando a gente está disposto a entrar nessa aventura, Deus ele começa a mostrar, e aí vem a parte mais incrível nisso tudo, que é você viver essa simplicidade de uma forma prazerosa. Sentindo falta de não ser simples, sentindo falta de não abençoar as pessoas com aquilo que você tem. De achar, de repente, até meio absurdo não ser simples, né? Por ter experimentado essa sensação. E olha que já, loucura que o evangelho ele faz, porque ele torna algo antinatural e prazeroso. É isso. Essa é a obra de Cristo na nossa vida. Muito bom. É verdade. Gente, a gente tem que finalizar esse nosso tema aqui. Eu vou finalizar com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Enquanto o mundo fala, vamos buscar dinheiro, ganho, o cristianismo vem na contramão, né? Falando, cara, não é tudo isso, não é só isso, é mais do que isso, né? Então, se Deus te deu a bênção de saber ganhar dinheiro, ser um bom profissional, tenha ideia de que Deus quer que você seja cabeça, que você seja uma pessoa bem-sucedida, que você seja uma pessoa de sucesso, mas que Deus está dando isso para você abençoar outras pessoas através de uma vida de simplicidade, porque Cristo Jesus, que tinha tudo, né, se fez nada e ninguém para que a gente pudesse ganhar tudo. E aí então 1 Timóteo 6,18 ainda diz assim, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então é esse estilo de vida que nós estamos convidando você, né? É estar com Cristo, ser semelhante com Cristo na forma de pensar e na forma de agir. E parte da ação de Cristo é ser simples. Simples no andar, no falar, no se vestir, né? E muito rico em ajudar as outras pessoas. Então que Deus abençoe você nesta caminhada. Jairo, oração para finalizar? Vamos lá. Pai querido, nos ajude, Senhor, a vivermos nessa realidade, olhando sempre para Jesus e imitando os seus passos, suas prioridades, seu comportamento, Senhor. E a gente sabe que naturalmente a gente não consegue, mas pedimos que o Teu Espírito nos guie nessa transformação extraordinária que nos conduz a esse estado de espírito, essa plenitude de vida que o Senhor deseja nos oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.